Boa noite a todos. Estamos de volta, é um prazer chegar até você com a palavra de Deus, com a palavra profética, com a palavra que nos abençoa. É o último domingo de 2020. Um ano difícil. Tivemos que caminhar por caminhos e estradas pedregosas, mas o Senhor, o nosso Deus, nos deu calçados adequados para caminhar por este caminho pedregoso. Passamos também por desertos neste ano, mas o Senhor foi a nossa sombra. Passamos por tempestades e dificuldades, mas o Senhor foi o nosso abrigo. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você nos acompanhe no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35. É a história do cego Bartimeu, lá na cidade de Jericó. E o tema para esta noite, eu penso que é para toda a nossa vida, para o final deste ano e para o próximo ano e os próximos tempos. Nunca desista. Diga para você mesmo, para você mesma, nunca desista. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isto, deu louvores a Deus. Amém. Que Deus abençoe esta palavra, essa reflexão ao nosso coração, ao nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Nunca desista. Que alguns atinjam grande sucesso, significa que todos podem atingir o sucesso também. Se todos podem conquistar uma vitória, se alguns podem conquistar uma vitória, todos nós podemos também conquistar uma vitória. Nunca desista. Esta é, sem dúvida, a frase que melhor define Abraham Lincoln. Ele não desistiu assim que perdeu 1, 2, 3 ou 10 vezes. Lincoln entendeu cedo que o fracasso é temporário, é momentâneo, ainda que seja pela maior parte da vida. Ele dizia: o campo da derrota não está povoado de fracasso, mas de homens que tombaram antes de vencer. Todos nós conhecemos um pouco da história deste americano, Abraham Lincoln. Com certeza você já ouviu este nome.
Lincoln é um dos personagens mais famosos da história mundial. Nascido em 1809 de uma família pobre do estado de Kentucky, Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos entre 1861 e 1865. E é considerado um dos mais importantes presidentes da história norte-americana, liderando o país durante a Guerra de Secessão, que opôs estados do Norte e do Sul em torno da libertação dos escravos, que Lincoln promulgou em 1862. Logo após a vitória e a emancipação dos escravos, Lincoln foi assassinado quando assistia uma peça de teatro na capital, Washington, na capital americana, Washington. E o seu nome foi eternizado na história como sinônimo de integridade, honestidade, ética pública e, mais do que isso, de resiliência, de perseverança. Mas até chegar ao posto máximo do seu país e ser imortalizado nos livros da história, Lincoln passou a maior parte de sua vida como alguém que só poderia ser chamado de fracassado, de derrotado. Veja só algumas passagens marcantes na vida deste homem, antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos. Rapidamente, em 1831, Lincoln deixa a família e sai em busca de trabalho. Ele começa como caixeiro, carregando caixas, mercadorias, trabalhando para um comerciante, viajando, levando mercadorias de barco pelo rio Mississippi até Nova Orleans. Em 1832, aos 23 anos, ele e alguns amigos conseguem um empréstimo bancário para abrir uma loja de miudezas em New Salem, Illinois. Os negócios não vão bem e ele vende a sua parte da sociedade. Fica aí caracterizado o primeiro fracasso de Lincoln. Em 1832, após abandonar a loja, Lincoln se candidata pela primeira vez a um cargo público para a Assembleia Legislativa do estado de Illinois. Apesar de ter ganho alguma popularidade com sua grande habilidade como orador, sem contatos influentes e sem dinheiro para a campanha, ele perde. É o segundo fracasso. Em 1833, após a derrota da eleição, ele pede dinheiro a um amigo para começar um novo negócio. Antes do fim do ano, daquele mesmo ano, o negócio vai à falência. É o seu terceiro fracasso. Em 1834, acontece algo diferente na vida de Lincoln. Ele se candidata novamente para o legislativo estadual do estado de Illinois, mas desta vez ele ganha. Pela primeira vez, o jovem Abraham conhece a vitória e o sucesso. Em 1835, parecia que as coisas estavam melhorando. Lincoln era deputado estadual, aprovado pela Ordem dos Advogados local para atuar como advogado. E estava noivo. Mas sua noiva, Anne, contrai febre tifoide e morre. Devastado pela morte da noiva, Lincoln sofre um colapso nervoso e passa metade do ano acamado. 1836, apesar do relativo sucesso como advogado e legislador, algumas tentativas de galgar postos mais altos falham. E em 1836, ele tenta ser presidente da Assembleia Legislativa, mas é derrotado. Em 1840, Lincoln tenta se tornar eleitor do colégio eleitoral que elege o presidente dos Estados Unidos,
mas é derrotado novamente. Em 1843, ele tenta pela primeira vez o posto de deputado federal pelo estado de Illinois. Mais uma vez, não vence. Em 1846, na segunda tentativa, é eleito para o Congresso e se muda para a capital americana, Washington. Mas tem dificuldades em se destacar na Câmara dos Deputados. E não é reeleito. Em 1854, embora sua carreira como advogado fosse bem sucedida, Lincoln volta à política com a bandeira do combate à escravidão. Ele se candidata ao Senado, mas mais uma vez não vence. É derrotado. Finalmente, queridos, depois de tudo isso, 29 anos depois dele sair do estado de Kentucky, sua terra natal, Lincoln consegue a nomeação do Partido Republicano para ser candidato à presidência. E é eleito o 16º presidente dos Estados Unidos. Abraham Lincoln entrou para a história e se tornou uma verdadeira lenda, não só por sua persistência, pela sua perseverança e resiliência em superar as derrotas, em superar os fracassos e seguir em frente, quanto por seus discursos e declarações, suas frases, que se tornaram inspiração e motivação para muitas pessoas no mundo todo. Em razão disso, em frente ao Pentágono, lá na cidade de Washington, foi construído um monumento em memória, em homenagem a Abraham Lincoln. Vamos agora considerar a história, a narrativa que nós lemos aqui, deste homem chamado Bartimeu. Ao aproximar-se de Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Veja, Bartimeu era deficiente visual, mas tinha bons ouvidos e ouvidos atentos. E isso é importante para mim e para você. Às vezes nós não temos uma visão para enxergar novas expectativas, novas perspectivas, mas nós precisamos ouvir o que Deus tem para mim e para você. Ele decidiu, então, orar. Ele decidiu clamar. Então, ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aparece as dificuldades, os obstáculos, as pedras no caminho. O cenário, o quadro em que ele estava não eram favoráveis. Mas ele perseverou. Quando isso aconteceu, diz o texto que ele gritava ainda mais forte, com mais intensidade. Ele não desistiu de clamar, de pedir ajuda, resposta e socorro da parte de Jesus Cristo. Perseverou e não desistiu. Interessante, queridos. Fica aqui pelo menos duas lições para mim e para você. Primeiro, Deus ouve as nossas orações. Diga amém. Segundo, Deus está atento àqueles que são perseverantes, àqueles que não desistem,
que não abre mão da sua fé e da sua confiança em Deus. Porque quando ele decidiu perseverar, clamar, Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou-lhe, olha o que aconteceu aqui, querido. O que você quer que eu faça? Ele recebeu, queridos, uma rara proposta e uma rara oferta da parte de Jesus Cristo. Oferta e proposta feita por Deus ao rei Salomão. Quando Deus se revelou a ele lá em Gibeon e disse: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Interessante, queridos, que Bartimeu pediu o essencial, recebeu a bênção e se tornou um adorador de Deus. Um adorador de Deus. Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. Obviamente, Bartimeu não era como o cego de nascença, registrado por João, lá no capítulo 9. Aqui não. Algo havia acontecido com Bartimeu. Não sei se ele sofreu um acidente, se ele foi acometido por um glaucoma, ou se ele teve um descolamento da retina, ou se ele teve uma ruptura na mácula, eu não sei. O fato é que, quando Jesus disse, recupere a visão, é porque, obviamente, ele já havia enxergado e havia perdido a visão. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Isso, amado, deve motivar, inspirar a mim e a você a não abrir mão da nossa confiança que temos em Deus. Porque esta confiança será ricamente recompensada. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, a partir do verso 35, diz assim: vocês precisam perseverar. Vocês não podem desistir. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, diz a palavra de Deus, viverá pela fé. E se retroceder, e se desistir, não me agradarei dele. Palavra de Deus. Nós, porém, você está pensando em desistir? Não, nunca desista. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, dos que desistem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Dos que creem e são vitoriosos. O apóstolo Paulo, falando ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz que esta palavra é digna de confiança. E é mesmo. Se morrermos com ele também viveremos, se perseverarmos. Se não desistirmos, com ele também reinaremos. Eu quero terminar essa reflexão, esta curta reflexão, mencionando uma frase de um escritor inglês, chamado Samuel Johnson, que viveu no século XVIII. Samuel Johnson foi escritor e pensador inglês, conhecido por suas notáveis contribuições à língua inglesa.
moralista, biógrafo, crítico literário e também lexicógrafo, ou seja, dicionarista. Ele disse uma frase muito interessante, muito interessante. Ele disse que os grandes feitos, as grandes realizações, as grandes conquistas, as grandes vitórias, não são feitas pelo esforço. Não são feitas pela capacidade humana, não são feitas pela capacidade intelectual. Mas os grandes feitos são feitos por aquelas pessoas que nunca desistem. São realizados por pessoas que perseveram, que são resilientes e que acreditam na manifestação da graça e do poder de Deus nestes momentos que desafiam a nossa vida. Como neste próximo ano que se aproxima. Um ano com uma nuvem de dúvida, de inquietação, de interrogação. Mas não importa, queridos. Vamos fazer como Bartimeu fez. Ele não desistiu. Ele perseverou. E Jesus olhou para o seu clamor. Olhou para a sua resiliência, pela sua perseverança. E fez uma oferta a ele. Ele conquistou o essencial. O que ele mais precisava na sua vida naquele momento. E a nossa oração nesta noite, neste último domingo de 2020, é que Deus conceda a você o necessário. E que você tenha um espírito firme, perseverante. E que você nunca desista. Porque aquele que prometeu, diz a palavra de Deus, é fiel. Amém? Eu quero orar por você neste momento, antes de concluirmos esta mensagem. Querido Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Nós poderíamos citar aqui muitos personagens que são exemplos de perseverança, que não desistiram, que confiaram, que superaram os obstáculos, que caminharam, Senhor, por estradas cheias de obstáculos. Mas nós deixamos registrado, Pai, esta simples palavra, para que o teu povo entenda, para que teu povo nunca desista. Nós não somos, Pai, daqueles que desistem, daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles, Pai, que mantém viva uma fé. Uma fé na certeza que o Senhor traz a existência para as nossas vidas aquele que não existe como se já existisse. Então, Pai, nós terminamos este encontro, esta palavra, abençoando o teu povo, todos aqueles que nos acompanham, que eles possam desfrutar de um final de ano cheio da tua presença e cheio da tua graça. E que o coração se encha de esperança pelo poder do Espírito Santo. E que tenhamos fé para hoje, amanhã e sempre. E que nunca venhamos desistir. Abrir mão da confiança que temos em Ti. Porque esta confiança será ricamente, não só recompensada, mas ricamente recompensada.
Eu deixo, Pai, esta palavra no coração de cada um e abençoo todas essas vidas em nome de Jesus. Uma boa noite para você, uma boa semana e um final de ano cheio da graça, das bênçãos e da presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém e amém.